Bom, o profeta Eliseu é uma figura conhecida de todos nós. Jeoás, rei de Israel, filho de Jeoacás, foi o 12º governante do reino do norte. Depois de Roboão, filho de Salomão, o neto de Davi, nós temos o reino dividido. 2 tribos, Judá e Benjamim, passam a compor o reino do sul. E as outras 10 tribos de Israel, permanecendo unidas, elas compõem o reino do norte ou de Israel. Jeoás vai fazer uma visita ao profeta Eliseu, que nós podemos classificar de uma visita social. A Bíblia diz que Eliseu estava enfermo, da enfermidade da qual haveria de morrer. A gente leu até o versículo 19. No 20, que nós não lemos, nós temos o relato da morte de Eliseu. Eliseu não está apenas enfermo, nas minhas contas, ele está muito velho. A Bíblia não diz que idade ele tinha quando morreu, mas você pode fazer uma suposição a partir do tempo que cada um desses reis de Israel reinou. Jeoás, por exemplo, reinou por 16 anos. Acredita-se que entre 803 a.C. a 788 a.C. Mas independente de precisar essa data, nós temos o período durante o qual cada um desses reis reinou. E quando você pega os reis, durante os dias dos quais Eliseu ministrou, mesmo que Eliseu tenha começado muito novo, nas minhas contas ele tem que ter pelo menos uns 80 anos de idade. Eliseu, além de enfermo, está velho, alquebrado, e recebe a visita de um homem, porque eu chamo de visita social. O homem sabe que Eliseu está enfermo, ele sabe que Eliseu está nas últimas, e a prova disso é que ele usa uma frase que só aparece 2 vezes na Bíblia, e a outra quem usou foi o próprio Eliseu. Uma, Eliseu fala isso para alguém, Elias, e agora alguém está falando para ele. Quando que Eliseu falou isso para Elias? Meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros, quando Elias estava para ser levado embora. É quase como, na linguagem dos adolescentes de hoje, se dissesse, #partiu glória. Tipo, estão vindo buscar você, meu irmão. E agora o rei de Israel fala isso para ele, na hora em que ele está prestes a morrer. A impressão que eu tenho é que o rei vem simplesmente para dizer, você foi uma bênção na minha vida, serviu nossa geração, muito obrigado por tudo, tchau, vá com Deus, Deus te abençoe. E é nesse momento que Eliseu se permite ser um instrumento divino na vida do rei que veio visitá-lo. O que me ensina uma lição que eu não quero explorar aqui, mas vale a pena mencionar, que os meus e os seus problemas pessoais não precisam ser necessariamente uma desculpa para que a gente não seja bênção de Deus na vida dos outros. Mas nós temos aqui 2 personagens distintos, e para isso eu quero chamar a sua atenção. De um lado, Jeoás, rei de Israel. Do outro lado, Eliseu, profeta do Senhor nos seus dias. E eu quero colocá-los não apenas como pessoas distintas, mas apresentá-los com comportamentos bem distintos. A Bíblia diz no versículo 19, que Eliseu ficou indignado com o rei Jeoás. Essa tradução, indignado ou muito indignado, ela na verdade ainda ameniza um pouco. O significado da palavra usada, utilizada, empregada no original hebraico, diz que ele ficou com muita raiva, muito irado. Agora, o que é que acontece? Esse homem, quando veio visitar Eliseu, é orientado pelo próprio profeta a abrir a janela, pegar um arco e flecha, atirar uma flecha. E quando ele atira essa flecha, o homem de Deus, cujas palavras nunca caíram por terra, sempre se cumpriram, começa a dizer, essa é a flecha da vitória do Senhor contra os sírios. Essa é a flecha da vitória do Senhor contra os sírios. O que aquilo significava? Que aquela flecha se transformaria num míssil balístico de alta potência, cairia lá no acampamento do inimigo, destruiria todo mundo? Não. Provavelmente a flecha por si não foi muito longe, ou além do quintal da casa do próprio Eliseu. Mas quando ele está dizendo essa é a flecha da vitória do Senhor, ele não fala da flecha em si, mas do ato de lançá-la. Quando a Bíblia fala que Eliseu é específico sobre a janela que dá para o leste ou para o oriente, me faz pensar que provavelmente é o lado para onde o exército inimigo estivesse acampado. O que basicamente Eliseu está trazendo da parte de Deus para Jeoás é uma promessa. Eu não apenas posso, mas eu quero dar vitória a você. Não era um nível qualquer de vitória. O Senhor estava dizendo, você vai ferir os inimigos em Afeca até acabar com eles. A Nova Almeida atualizada, estou usando, diz, até acabar com eles. Outras traduções dizem, até os consumir.
E você só vai entender isso lendo os capítulos anteriores e posteriores, porque essa era uma guerra geracional. Já vinha de antes da geração de Joás e vai continuar depois. Era um problema antigo que nunca se resolvia de forma permanente. Então, nós percebemos que Israel se fortalecia, avançava e conquistava um pouco de terreno. Depois a Síria se fortalecia e recuperava o terreno. E esse vai e vem já vinha durando há muito tempo. Então, quando o Senhor disse, você vai ferir o inimigo até acabar com eles, Deus estava dizendo, eu quero te dar vitória plena, completa, total. Eu quero aniquilar esse problema de uma vez por todas. E é diante dessa palavra profética que nós temos detalhes que merecem a nossa atenção. Depois do rei lançar essa flecha pela janela que estava para o leste, agora Eliseu vira para ele e diz, fere o chão ou atira no chão. Eu tenho certeza que assim como o rei entendeu que aquela flecha em si não faria nada, mas era um ato profético, era uma declaração para o mundo espiritual, era uma encenação, o reconhecimento de que ele estava debaixo de uma palavra de Deus e que ele poderia se agarrar àquela promessa e àquela intervenção do alto. Agora, quando Eliseu diz para ele, atira no chão, eu penso que o rei entendeu que aquilo era uma continuação do ato profético. Não acho que o rei imaginou, deve ter um inimigo infiltrado, um sírio escondido debaixo da areia. Ele entende aquilo e ele atira no chão. O ponto aqui é que ele atira 3 vezes e na terceira ele para. E a hora que ele para que nós temos essa reação de Eliseu. É quase como se ele estivesse dizendo por que parou, parou por quê. Eliseu fica indignado e diz, 5 ou 6 vezes você tinha que ter ferido o chão. E qual é a indignação de Eliseu? Ele diz, então, se tivesse ferido 5 ou 6, você iria ferir o inimigo até os consumir. Mas ele olha para o rei Joás e diz, agora você só vai ferir 3 vezes. O que me leva a fazer a seguinte pergunta a você. Quem determina a quantidade ou a dimensão de vitórias que você tem? Nós precisamos parar de acreditar que isso é algo unilateralmente decidido ou estabelecido por Deus. Esse homem tinha uma palavra de Deus, de uma aniquilação total sobre o inimigo, de uma vitória completa. Mas quando ele para na terceira flechada, Eliseu diz, então teria ferido. Ele diz, estava à sua disposição, era seu, a provisão era sua, mas com a sua atitude, você reduziu e diminuiu o que Deus quer fazer na sua vida, somente ao nível daquilo que você acredita. Você vai encontrar essa figura no Novo Testamento, quando Jesus, antes de operar ou não determinados milagres, ele usava a frase, seja feito conforme a sua fé. E aí você precisamos entender uma lição importante aqui. De um lado nós temos alguém que ele para na terceira flechada, entendendo o simbolismo daquilo. E a razão pela qual ele para é porque consciente ou inconscientemente ele estava dizendo, 3 está bom. Nós normalmente não paramos para pensar o que é estar na pele de um rei. Quanto custava uma guerra, não apenas em termos materiais e financeiros, mas quanto tempo da vida de alguém era empreendido, era colocado naquilo. E de repente esse homem olha e talvez ele raciocine, eu não preciso passar a vida inteira brigando. Eu só preciso conquistar um pouco de terreno e garantir um mínimo de paz. E ele decide parar com 3. Mas no momento que ele decidiu parar, ele limitou, ele diminuiu aquilo que Deus tinha disponibilizado para ele. E aqui eu e você temos uma lição importante. Não adianta ter uma palavra de Deus, nem uma palavra profética, e nem a palavra escrita, se eu e você não agirmos de forma correta em relação a ela. O profético sempre vai requerer de nós, de mim e de você, uma interação com a palavra que é liberada. A palavra de Deus diz lá no livro de Hebreus, capítulo 3, versículo 19, falando daquela geração que não entrou na terra prometida, diz, vemos que não puderam entrar por causa da incredulidade. Logo depois, capítulo 4, no versículo 2, ele diz, porque a palavra não foi unida com fé no coração deles. Então não adianta ter uma palavra liberada da parte de Deus e não ter a atitude correta da nossa parte. Você vai ver isso não apenas nesse texto, em toda a escritura, isso é um padrão que se repete. Em Gênesis 18, 19, nós lemos acerca de Abraão. Abraão era o cara que recebeu uma das promessas mais extraordinárias. Deus diz, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Você imagina o que é carregar uma promessa dessa? Deus dizendo, o destino do mundo está relacionado ao que eu vou fazer na sua vida, na sua história. Mas em Gênesis 18, 19, Deus diz assim, porque eu escolhi, falando de Abraão, para que ele ordene a sua casa e os seus filhos depois dele,
a fim de que guardem o caminho do Senhor, pratiquem a justiça e o juízo. E ele termina dizendo assim: para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que tem falado a seu respeito. Deus tinha feito promessas sobre Abraão? Sim, mas para que elas se cumprissem, Abraão tinha que fazer a parte dele. Deus está dizendo: eu escolhi ele para fazer isso, para que depois possa vir sobre ele o que eu tenho falado. Pastor, isso não era no Velho Testamento? No Novo também. 1 Timóteo, capítulo 1, verso 18, Paulo diz: de acordo com as profecias que foram ditas a teu respeito, combate, firmado nelas, o bom combate. Em outras palavras, não adianta você ter uma palavra profética, uma promessa de Deus e não interagir de forma correta com ela. Aquilo que Deus falou não significa que necessariamente vai se perder de forma completa, porque às vezes nós pensamos só em extremos. A gente imagina, ou tem alguém que não crê em nada e não recebe coisa nenhuma porque é totalmente incrédulo, ou a gente imagina no outro extremo, alguém que crê em tudo e porque é totalmente crédulo recebe tudo. Eu diria que a maioria das pessoas não estão nem no extremo nem no outro, elas transitam em algum lugar aqui no meio. Tem gente que ele até crê, mas ele não consegue crer em tudo aquilo que Deus tem para ele. E muitas vezes a razão para isso é porque dentro dele há um conformismo. Eu tenho visto gente que não quer lutar até o fim. Eu tenho visto gente que parece que só está preocupada em que a coisa melhore um pouco, e ele não está disposto a lutar pela plenitude. Eu já cheguei a ouvir da boca de alguém: pastor, estou aplicando fé para que meu casamento tenha uma sobrevida aí de 10 anos. Eu falei: como é que é? Não, estou aplicando fé para que assim o divórcio seja empurrado para daqui uns 10 anos. Falei: qual a razão pela qual você vai protelar o divórcio? Não, porque aí dá tempo de terminar a criação dos filhos, o dano vai ser menor. Falei: criatura, se é para crer, por que é que não crê por a restauração completa? Agora, se quer uma intervenção de Deus só por um período de tempo, Deus pode fazer um milagre maior, tem promessas maiores, mas você quer algo menor, porque muitas vezes as pessoas, consciente ou inconscientemente, estão fazendo escolhas e diminuindo a provisão que elas têm. Eu e você podemos viver no lugar de manifestações e intervenções extraordinárias da parte de Deus, mas a verdade é que nunca vamos conseguir isso com o comportamento de Jeoás. Jeoás joga no time dos conformados. Jeoás joga naquele grupo que diz: isso aqui tá bom, não precisa mais. E quando eu e você estabelecemos um limite, nos conformando com ele, Deus nunca fará mais do que aquilo, mesmo que ele tenha prometido ou provisionado algo. Agora, do outro lado dessa história, jogando no outro time, Jeoás está no time dos conformados, jogando no time dos inconformados, nós temos Eliseu. A razão pela qual Eliseu fica indignado, bravo, é porque ele não consegue admitir aquele tipo de atitude da parte do rei. E porque ele não consegue admitir o que ele, ao longo de toda a Escritura, se há um perfil que a gente pode traçar a respeito de Eliseu, do começo ao fim do seu ministério, é o perfil de um inconformado. Mas antes de falar de Eliseu, eu quero falar só um pouquinho a respeito do poder, da atitude correta. Seja de se conformar com pouco que é errada, ou de não nos conformarmos e ansiarmos mais a plenitude do que Deus tem. Nós precisamos entender o poder dessa nossa atitude. De uma geração inteira que saiu do Egito e que tinha a promessa de entrar na terra prometida, só 2 homens entraram, Josué e Caleb. Agora eu quero te fazer a pergunta: o que esses 2 tinham de diferente dos demais? Não tinha todo mundo o mesmo Deus? É uma pergunta. Tinha ou não tinha? Sim ou não? Não tinha todo mundo a mesma promessa? Não tinha todo mundo o mesmo problema, o mesmo gigante, o mesmo tamanho do outro lado? Agora, o que é que esses 2 tinham de diferente dos demais? Atitude. Enquanto a maioria está olhando para a circunstância, se abatendo com aquilo, eles se agarram na palavra de Deus, na promessa de Deus. Enquanto os outros estão chorando a respeito dos gigantes, esses 2 começam a dizer: ausentou-se deles a sua segurança, o Senhor é conosco, nós não vamos temê-los, nós vamos devorá-los como pão. Os únicos que entraram. E muitas vezes nós criamos de forma inconsciente uma teologia do sorteio. Parece que alguns se dão bem porque foram contemplados em alguma forma de sorteio celestial. Nós precisamos entender aonde a nossa atitude nos leva. Eu olho para algumas pessoas na Bíblia e elas me chamam a atenção. Um deles é Gideão. Em Juízes, no capítulo 6, um anjo de Deus aparece para Gideão. Estamos falando aqui ainda do poder de uma atitude.
Eu não sei como você lê a Bíblia, eu gosto de ler a Bíblia me colocando lá dentro da história, imaginando assim, como eu reagiria, como seria o meu comportamento num momento como esse. E a Bíblia diz que um anjo de Deus apareceu para Gideão. Você consegue imaginar um anjo aparecendo para alguém, ou mesmo para você e falando com você? Como seria a sua reação? Alguns acham que lê a Bíblia de uma forma muito sem graça. Ele está lendo lá, o anjo de Deus apareceu, falou, ele imagina algo tipo assim, o vizinho dando bom dia no portão de casa pela manhã, como fosse em modo normal, acontece toda hora. A Bíblia relata, gente, que quando um anjo apareceu, falou, as pernas amoleceram, tremeram, foram tomados de pavor. Nós estamos falando de uma manifestação sobrenatural, intensa. Eu fico me perguntando, se eu visse um anjo como Gideão viu, se é que eu teria coragem de falar alguma coisa para o anjo. E se eu falasse, eu acho que ia pensar muito bem e ter muito cuidado na escolha das palavras. Agora o anjo aparece, fala uma coisa boa para o Gideão. O que é que o anjo diz? Ele diz, o Senhor é contigo, homem valente. A maioria de nós estaria já dando glória a Deus. Ou como diria o bom pentecostal, é para glorificar de pé. Agora o Eliseu retruca o anjo. Ele olha para o anjo e diz, se o Senhor é conosco, o que é feito das maravilhas que nos contaram nossos pais. Às vezes estava lendo e dizia, tu está maluco, Gideão? Você não tem modos, isso é jeito de falar com o anjo? E pior que se o anjo estivesse falando uma coisa ruim, mas o anjo tem que falar uma coisa boa, o Senhor é contigo. Mas eu acho que Gideão nem pensou. Ele simplesmente retrucou. A hora que ele ouve o Senhor é contigo, ele começa a questionar, se o Senhor é conosco, o que é feito das maravilhas que nos contaram nossos pais? Isso é o grito, o desabafo de um inconformado. Ele olha para o anjo como quem diz, se o Senhor é conosco, cadê a unção de milagres da geração de Moisés? Se o Senhor é conosco, cadê a unção de conquista da geração de Josué? Se o Senhor é conosco, porque esse marasmo espiritual, porque essa mediocridade, algo dentro dele está gritando por mais, dizendo, eu não aceito estar no lugar onde eu estou, eu não aceito estar preso onde eu estou. Se o Senhor é conosco, cadê as evidências do sobrenatural? Esse é o brado de um inconformado. Agora eu lhe pergunto, Deus escolheu Gideão por quê? Alguns de nós achamos que Gideão era um inconformado porque Deus o escolheu. Eu ouço te dizer que é o contrário. Deus o escolheu porque ele era um inconformado. Por que eu te digo isso? Porque em 2 Crônicas 16:9, a Bíblia diz, os olhos do Senhor passam por toda a terra. Na teologia eles têm uma linguagem complicada para falar disso, chama de antropomorfismo. Usa uma linguagem humana para que a gente compreenda. O Deus onisciente, presciente, não precisa dessa busca, mas ele está tentando colocar na minha e na sua mente uma ideia, uma imagem. O que é passar os olhos? É quando você está procurando alguém. Os olhos do Senhor passam por toda a terra, procurando corações se mostrem inteiros, íntegros para com Ele, a fim de que Ele possa se mostrar forte para com esses. Deus não vai se mostrar forte para todo mundo. Ele está procurando onde estão aqueles que vão me levar a sério, onde estão aqueles cujo coração é totalmente meu, onde estão aqueles que realmente se inclinam para mim. Quem está entendendo, diga amém. Então, quando eu olho para essas descrições bíblicas, o que eu entendo é que o conformismo limita qualquer ação do sobrenatural, mas o inconformismo abre portas para que a gente viva o sobrenatural. E eu vim aqui hoje para te dizer, não se conforme. Não se conforme. Não se conforme. Deus tem mais para você. Deus tem mais para fazer na sua vida. Deus tem mais. Não se conforme. Nós precisamos entender que o não se conformar é alimentar dentro de nós um anseio por mais, um desejo por mais, baseado principalmente na revelação do próprio Deus. Quando Gideão está perguntando o que é feito das maravilhas que nos contaram nossos pais, ele não está tentando definir por ele mesmo como Deus deveria ser. Ele está olhando o histórico de revelação de Deus ao longo da história. Se houve manifestações dos sobrenaturais antes, por que nós não estamos vivendo ela agora? E a partir dessa revelação que Deus já fez de si mesmo, eu e você precisamos desejar a plenitude do que Ele tem. Por favor, diga amém.